Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você, da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Um retângulo de lados AB gira em torno de B, tá aqui, AB, gira em torno de B, gera um cilindro de volume 324 π centímetros cúbicos. E girando em torno de A, gera outro cilindro de volume 144 π centímetros cúbicos. Calcule os valores de A e B. Bom, então vamos fazer aqui rapidamente. Girando em torno de B, vai ser um cilindro mais achatado, certo? Vai ser um cilindro assim, certo? Onde o raio, aqui é a altura B, né? Porque gira assim, ó, aqui é a altura B, e aqui é a medida de A. Girando em torno de A, vai dar um cilindro mais alongado, tá? Onde aqui é a medida de A, que gira em torno de A, e aqui é a medida de B. Tá? Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, para esse daqui, que eu vou chamar de 1, tá? Que eu vou chamar de 1, e esse aqui, que eu vou chamar de 2, vai ser o seguinte. Então, o volume de 1 vai ser o quê? A área da base, a base é o A, então vai ser... O raio da base é o A, então π A ao quadrado, tá? Que é a área de uma circunferência, vezes a altura, vezes B. E o volume do segundo cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base aqui é a circunferência de raio B, então vai ser π B ao quadrado, vezes a altura que é A, tá? E esse dá o volume tanto do 1 do 2. Ele diz que o volume do 1, né? O volume desse daqui, que girando em torno de B, que é esse aqui, deu 324 π. E girando em torno de A, tá? Girando em torno, deu 144 π. 144 π. Certo? Então eu tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas. E eu vou resolver como? Bom, eu vou primeiro cortar π dos dois lados aqui das equações e vai ficar um sistema de equação assim, ó. A ao quadrado vezes B é igual a 324. B ao quadrado vezes A é igual a 144. Ah, como é que resolve isso aqui? Quando é mais, menos, soma, subtrai as equações. E quando é vezes, faz o quê? Isola uma, joga na outra. Vai dar uma coisa horrenda, maluca. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas espera aí, se é multiplicação, eu vou fatorar esses dois números. 324, vamos fatorar por 2, né? Porque é par, então dá por 2. Dá 1, 12 por 2, 6, 4 por 2, 2. Por 2, dá 8, 1. Olha, 81 é 9 vezes 9. Então, eu já vou fazer aqui, ó, 9 dá 9, por 9 dá 1. Tá? Eu não fatorei exatamente como a gente tem que fatorar, mas eu fiz assim para a gente saber o que é. Eu sei que é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ficou fácil. E 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, dá 9. Por 9 dá 1. Seria 3, 3, olha. Mas entenda, tem 9, 9 e aqui tem 9. E aqui tem 2 vezes 2, que é 4. E aqui tem 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 2, que é 4. Espera aí. Tá? Então, vamos organizar aqui. Então, 144... é o quê? É 4 ao quadrado vezes 9. 324 é o quê? É 4 vezes 9 ao quadrado. E aí, o que você acha que é A e o que você acha que é B? Bom, A é 9 e B é 4. Então, tá aqui. A é igual a 9 e B é igual a 4. Certo? Entendam o que eu quero dizer. Você não precisa fazer coisas bem formais. Você deduz. Matemática é lógica. Então, eu fatoro esse e vou chegar na lógica que eu acho isso aqui. Me diga qualquer outro número que pode ser A e B de acordo com isso aqui. Não tem. Então, A é 9 e B é 4. É isso aí, pessoal. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima.